Existe um conjunto de princípios tão consistentes na vida das pessoas prósperas que podemos chamá-los, sem exagero, de leis da prosperidade. Não leis mágicas, não forças místicas que fazem o dinheiro se materializar do nada por pura vibração ou desejo, mas princípios reais e comprováveis sobre como a prosperidade genuína se constrói, que funcionam de forma tão consistente quanto uma lei natural. E a boa notícia é que esses princípios não são segredos reservados a poucos, mas padrões que qualquer pessoa pode compreender e começar a aplicar, ativando-os na própria vida a partir de hoje. Quando falo em ativar a lei da prosperidade, não estou falando de recitar frases mágicas e esperar que o universo deposite dinheiro na sua conta enquanto você não faz nada. Isso seria uma ilusão, e eu não vou te enganar com isso. Estou falando de compreender e colocar em prática princípios reais, comprovados na vida de inúmeras pessoas prósperas, que, quando aplicados de forma consistente, produzem resultados reais, através da forma como transformam a sua mente, as suas escolhas e as suas ações. Napoleon Hill dedicou décadas a identificar esses princípios, e ele os documentou não como magia, mas como leis do sucesso, tão confiáveis quanto as leis da natureza. Hoje você vai conhecer os princípios reais que compõem a lei da prosperidade e vai aprender a ativá-los na sua vida a partir desta manhã. Vai entender por que eles não são mágica, mas o funcionamento real de como a prosperidade genuína se constrói. Vai perceber que ativar esses princípios está ao seu alcance, começando agora. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já apontava para muitos desses princípios, ligando a prosperidade à diligência, à generosidade, à integridade e à sabedoria de semear para colher. Antes de continuar, escreva nos comentários: hoje eu ativo os princípios da prosperidade na minha vida, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu compreender e aplicar os princípios reais que constroem a prosperidade. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill passou décadas estudando as pessoas mais prósperas do seu tempo, buscando identificar os princípios que explicavam o sucesso delas. E ele descobriu que a prosperidade não era aleatória, não era pura sorte, mas seguia padrões identificáveis, princípios que se repetiam consistentemente na vida de quem prosperava. Ele chamou esses princípios de leis do sucesso, não porque fossem mágicos, mas porque funcionavam com a consistência de leis. Assim como a lei da gravidade funciona de forma previsível, esses princípios da prosperidade, quando aplicados, produziam resultados de forma previsível. E ele fez questão de esclarecer que esses princípios não substituíam o esforço, mas o direcionavam e o potencializavam. A lei da prosperidade não era uma forma de prosperar sem trabalhar, mas uma forma de fazer o trabalho render muito mais, aplicando-o de acordo com princípios comprovados, em vez de desperdiçá-lo no improviso ou na direção errada. Ativar a lei da prosperidade, portanto, não era parar de agir e esperar a mágica, mas agir de forma alinhada com os princípios que fazem a ação prosperar. Napoleon Hill era enfático nisso, e alertava contra as interpretações mágicas que prometiam prosperidade sem esforço. Provérbios capítulo 10, versículo 4, aponta para um desses princípios fundamentais, ligando a prosperidade à diligência. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão dos diligentes enriquece. Repare, não é a mão parada esperando a mágica, mas a mão diligente, a mão que trabalha com dedicação, que enriquece. Essa sabedoria antiga já apontava para o princípio de que a prosperidade se liga à diligência, ao trabalho feito com dedicação, e não ao ócio que espera resultados sem esforço. É um dos princípios reais da lei da prosperidade. Vamos conhecer agora com profundidade real
Os princípios que compõem a lei da prosperidade e como ativá-los na sua vida. Vamos examinar cada um deles, um a um. O primeiro princípio é o da clareza de objetivo. Napoleon Hill observou que a prosperidade começava com a clareza sobre o que exatamente se desejava alcançar. As pessoas que prosperavam sabiam com clareza o que buscavam, enquanto as que não prosperavam frequentemente tinham apenas desejos vagos e difusos, porque a mente e a energia só podem se concentrar naquilo que é claro, e um objetivo claro funciona como um ímã que organiza os pensamentos, as decisões e as ações em sua direção. Sem clareza de objetivo, a energia se dispersa. Com ela, a energia se concentra e constrói. Napoleon Hill documentou que essa clareza de objetivo era o ponto de partida de praticamente toda a prosperidade, porque era ela que dava direção a tudo o mais. Sem saber para onde se quer ir, nenhum caminho leva a lugar nenhum. Com um objetivo claro, cada decisão e cada ação podem ser avaliadas e direcionadas em função dele. Ativar esse primeiro princípio significa definir com clareza o que você deseja construir, transformando desejos vagos em objetivos precisos, para que a sua energia possa se concentrar em direção a eles. Ele observava que a maioria das pessoas nunca definia com clareza o que queria, contentando-se com desejos vagos como quero ter mais dinheiro ou quero prosperar, sem precisar o que isso significava concretamente. E esses desejos vagos não tinham poder de direcionar a energia, porque não apontavam para nenhum alvo específico. É como a diferença entre dizer que se quer ir para algum lugar e definir exatamente qual é o destino. Só o destino definido permite traçar uma rota e caminhar em sua direção. Napoleon Hill documentava que a clareza precisa do objetivo era o que transformava o desejo vago numa força capaz de organizar e direcionar toda a vida. E ele notava que a clareza tinha um efeito quase misterioso sobre a percepção e as oportunidades. Quando a pessoa define com clareza o que busca, ela passa a perceber oportunidades relacionadas a esse objetivo que antes passavam despercebidas, porque a mente, agora sintonizada no objetivo claro, filtra a realidade destacando o que é relevante para ele. É como quando decidimos comprar um determinado carro e de repente passamos a vê-lo por toda parte. Ele sempre esteve ali, mas agora a nossa mente sintonizada o percebe. A clareza do objetivo sintoniza a mente para perceber as oportunidades relacionadas a ele. Napoleon Hill documentava que, por isso, dedicar tempo a definir com clareza os próprios objetivos não era perda de tempo, mas um dos investimentos mais produtivos que se podia fazer, porque essa clareza direcionava toda a energia e sintonizava a percepção para as oportunidades, multiplicando a eficácia de tudo o mais que se fazia. A clareza de objetivo era, verdadeiramente, o ponto de partida da ativação da lei da prosperidade, aquele sobre o qual todos os outros princípios se apoiavam. Diga agora em voz alta: eu tenho clareza sobre o que desejo construir. Mais uma vez, os meus objetivos são claros e precisos. De novo, a minha energia se concentra na direção do que desejo. O segundo princípio é o da mentalidade próspera. Napoleon Hill observou que a prosperidade externa começava com uma mentalidade interna de prosperidade. As pessoas que prosperavam tinham uma forma de pensar que sustentava a prosperidade, acreditavam na possibilidade, esperavam o sucesso, viam oportunidades, mantinham confiança, enquanto as pessoas presas à escassez tinham uma mentalidade que a perpetuava, crenças limitantes, medo, foco na falta, expectativa de fracasso. E ele documentou que a mentalidade moldava profundamente os resultados, porque a partir dela a pessoa percebia, decidia e agia. Ativar esse princípio significa cultivar deliberadamente uma mentalidade próspera, trabalhando as próprias crenças, expectativas e formas de pensar, substituindo as que perpetuam a escassez pelas que sustentam a prosperidade. Não como uma negação mágica da realidade, mas como um cultivo consciente de uma forma de pensar que abre a pessoa para as possibilidades e a move a agir em direção a elas. Napoleon Hill
documentou que essa transformação da mentalidade era um dos princípios mais fundamentais da lei da prosperidade, porque a mente próspera era o solo do qual a prosperidade externa crescia. Ele fazia uma distinção importante entre a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância, que moldavam profundamente a relação da pessoa com a prosperidade. A mentalidade de escassez vê o mundo como um lugar de recursos limitados, onde o ganho de um é a perda de outro, onde nunca há o suficiente. Ela gera medo, aperto, competição e faz a pessoa se fechar, guardar, temer. A mentalidade de abundância vê o mundo como um lugar de possibilidades, onde o valor pode ser criado, onde há espaço para muitos prosperarem. Ela gera generosidade, ousadia, colaboração e faz a pessoa se abrir para criar e contribuir. E Napoleon Hill observava que essas duas mentalidades tendiam a se autoconfirmar. A mentalidade de escassez, ao gerar medo e aperto, fazia a pessoa perder oportunidades e se fechar para as possibilidades, confirmando a escassez que ela temia. A mentalidade de abundância, ao gerar ousadia e generosidade, fazia a pessoa criar valor e aproveitar oportunidades, confirmando a abundância em que acreditava. Assim, a mentalidade não era apenas uma forma de ver o mundo, mas uma força que ajudava a moldar a realidade que a pessoa vivia. Napoleon Hill documentava que transformar a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância era um dos passos mais transformadores na ativação da lei da prosperidade, embora não fosse fácil, porque a mentalidade de escassez frequentemente tinha raízes profundas, formadas por experiências e condicionamentos. Mas ele documentava que, com trabalho consciente e consistente, essa transformação era possível e que ela abria a pessoa para uma forma completamente diferente de se relacionar com a prosperidade, baseada na criação e na possibilidade em vez do medo e da limitação. O terceiro princípio é o da ação persistente. Napoleon Hill observou que nenhum dos outros princípios produzia resultados sem a ação. A clareza de objetivo, a mentalidade próspera, tudo isso preparava o terreno, mas era a ação persistente que efetivamente construía a prosperidade. E não uma ação qualquer, mas uma ação alinhada com o objetivo, sustentada ao longo do tempo, persistente através das dificuldades. Ele documentou que a ação era o princípio que dava vida a todos os outros, transformando os planos e as intenções em resultados concretos. Este princípio da ação é justamente o que separa a verdadeira lei da prosperidade das ilusões mágicas que circulam por aí. As versões mágicas dizem que basta desejar, visualizar, vibrar, e a prosperidade virá sozinha. A lei real diz que a clareza, a mentalidade e a visualização preparam a mente. Mas é a ação persistente que constrói os resultados. Napoleon Hill era categórico. Sem ação, todos os outros princípios permaneciam estéreis, meras intenções que nunca se realizavam. Ativar a lei da prosperidade exigia no seu centro a disposição de agir de forma persistente e alinhada. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que talvez venha esperando a prosperidade chegar sem a ação necessária, ou que venha agindo sem clareza e sem uma mentalidade próspera, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto princípio precisa ser dito com toda a clareza, porque é onde a lei da prosperidade mais é distorcida. A prosperidade genuína e duradoura se constrói criando valor para os outros e não apenas buscando obter para si. Napoleon Hill observou que as pessoas que prosperavam de forma consistente eram quase sempre pessoas que criavam valor real para muitos. Resolviam problemas, serviam necessidades, ofereciam algo genuinamente útil, e a prosperidade delas era num sentido profundo, o reflexo do valor que colocavam no mundo. Quanto mais valor genuíno criavam, mais prosperavam. Este é um princípio que contraria a lógica egoísta de muitos que pensam apenas em obter.
mas é um dos princípios mais consistentes da lei da prosperidade. Recebemos na proporção do valor que criamos, prosperamos na medida em que servimos. Não é magia, é uma lógica profunda. Quem cria muito valor se torna valioso e procurado. Quem resolve grandes problemas é recompensado na proporção deles. Quem serve a muitos é sustentado por muitos. Ativar esse princípio significa orientar-se para a criação de valor, perguntando não apenas o que você pode obter, mas o que você pode oferecer, que problemas pode resolver, como pode servir. Napoleon Hill observava que essa inversão de foco, do obter para o contribuir, era uma das mais poderosas que uma pessoa podia fazer e, ao mesmo tempo, uma das mais contraintuitivas, porque a intuição da escassez diz para focar em obter, em garantir o que é seu, em não dar demais. Mas a lei da prosperidade revela o contrário. É focando em criar valor e contribuir que se prospera mais, porque a prosperidade é a consequência natural do valor genuíno colocado no mundo. Quem inverte o foco do obter para o contribuir, descobre que a prosperidade vem como resultado, muitas vezes de formas que não poderia prever. Ele documentava que essa orientação para o valor também mudava a qualidade da prosperidade que se construía. A prosperidade buscada apenas para si, através do puro obter, frequentemente vinha acompanhada de um vazio, porque faltava-lhe sentido. Já a prosperidade que vinha como fruto de criar valor e servir, trazia consigo um sentido, uma satisfação, uma dignidade, porque estava ligada a uma contribuição real ao mundo. Napoleon Hill documentava que a orientação para o valor, portanto, não apenas produzia mais prosperidade, mas uma prosperidade mais significativa e mais satisfatória. E ele notava que esse princípio tinha uma aplicação prática imediata. Em vez de perguntar como posso ganhar mais, a pergunta mais poderosa era como posso criar mais valor, servir melhor, resolver problemas maiores ou para mais pessoas. Essa mudança de pergunta reorientava toda a energia, do foco em extrair para o foco em contribuir, e essa reorientação, ao longo do tempo, produzia uma prosperidade que o puro foco em obter jamais produziria. Napoleon Hill documentava que essa era uma das aplicações mais práticas e mais transformadoras de toda a lei da prosperidade. Provérbios capítulo 11, versículo 25, aponta exatamente para esse princípio da generosidade que retorna. A alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. A alma generosa prosperará. Quem rega também é regado. Há aqui uma sabedoria profunda. É contribuindo, servindo, regando os outros, que se prospera e se é regado. Essa sabedoria antiga já reconhecia o princípio que Napoleon Hill redescobriu, que a prosperidade duradoura flui da generosidade e da criação de valor, e não do puro acúmulo egoísta. O quinto princípio é o da semeadura e colheita. Napoleon Hill observou que a prosperidade seguia um princípio semelhante ao da agricultura. Colhe-se o que se planta, na proporção em que se planta, e depois do tempo necessário para o crescimento. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem não planta, não colhe. Quem planta bem, com boas sementes e bom cuidado, colhe bem, mas depois do tempo de amadurecimento. E ele documentou que compreender esse princípio era essencial, porque muitas pessoas queriam colher sem plantar, ou queriam colher imediatamente após plantar, sem respeitar o tempo do crescimento. Ativar esse princípio significa entender que a prosperidade exige plantar antes de colher, investir antes de receber e respeitar o tempo entre a semeadura e a colheita. Significa plantar consistentemente, com boas sementes, ações de qualidade e ter a paciência de esperar o crescimento, sem arrancar a plantação por ansiedade. Napoleon Hill documentou que esse princípio da semeadura e colheita explicava por que a prosperidade exigia tanto a ação de plantar quanto a paciência de esperar, e por que os atalhos que prometiam colheita sem semeadura eram sempre ilusões. Ele aprofundava esse princípio, observando que havia na semeadura uma dimensão que muitos ignoravam. A qualidade e a quantidade da semente
determinavam a colheita. Quem planta sementes ruins, colhe frutos ruins. Quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta sementes boas em quantidade generosa, com bom cuidado, colhe abundantemente. Aplicado à prosperidade, isso significava que a qualidade das nossas ações, o valor que colocamos no mundo, o cuidado com que fazemos as coisas, tudo isso era a semente que determinava a colheita da prosperidade. Plantar bem, portanto, significava agir com excelência e generosidade. E ele observava que o princípio da semeadura e colheita também ensinava sobre o tempo. Assim como o agricultor não colhe no dia seguinte ao plantio, a prosperidade que semeamos leva tempo para amadurecer. E muitas pessoas desistiam justamente nesse intervalo, entre a semeadura e a colheita, concluindo que não estava funcionando, quando, na verdade, a colheita apenas ainda não havia chegado ao seu tempo. Napoleon Hill documentava que compreender e respeitar esse tempo de amadurecimento era essencial, porque protegia a pessoa da tentação de desistir justamente antes de os frutos amadurecerem. Ele notava ainda que esse princípio trazia uma responsabilidade e uma esperança. Uma responsabilidade porque significava que a nossa colheita futura estava sendo determinada agora pelo que plantamos hoje, o que nos convocava a plantar bem. E uma esperança, porque significava que, independentemente do que colhemos no passado, podemos começar a plantar sementes melhores hoje e assim mudar a nossa colheita futura. Napoleon Hill documentava que esse princípio colocava em grande parte a colheita futura nas nossas próprias mãos, através das sementes que escolhemos plantar no presente. O sexto princípio é o da integridade que sustenta. Napoleon Hill observou que a prosperidade construída com integridade tendia a durar, enquanto a construída com desonestidade e atalhos tendia a desmoronar. Porque a integridade constrói uma base sólida, uma reputação verdadeira, uma confiança real, relacionamentos duradouros, enquanto a desonestidade constrói sobre a areia, sujeita a desmoronar quando a verdade vem à tona. E ele documentou que, embora a desonestidade às vezes parecesse prosperar no curto prazo, a prosperidade que durava, ao longo do tempo, era quase sempre construída sobre a integridade. Ativar esse princípio significa construir a prosperidade de forma correta, honesta, íntegra, mesmo quando os atalhos desonestos parecem tentadores. Significa entender que a integridade não é apenas uma questão moral, mas um princípio prático da prosperidade duradoura, porque só o que se constrói sobre bases sólidas se sustenta. Napoleon Hill documentou que a integridade era um dos princípios mais importantes da lei da prosperidade duradoura, aquela que não apenas se conquista, mas se mantém ao longo do tempo. Antes de passarmos para como ativar esses princípios, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder desses princípios de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que, tendo ouvido falar da lei da prosperidade, inicialmente a compreendeu de forma mágica. Ela passou a recitar afirmações, a visualizar riquezas, a esperar que a prosperidade viesse através dessa espécie de decreto ao universo, sem mudar nada mais na sua vida. E, previsivelmente, nada aconteceu. A prosperidade não veio, porque ela estava esperando que a mágica fizesse o trabalho que só os princípios reais, aplicados com ação, poderiam fazer. Ela ficou frustrada e quase concluiu que a lei da prosperidade era uma farsa. O ponto de virada veio quando alguém a ajudou a entender que ela havia compreendido a lei da prosperidade de forma equivocada, que a lei não era sobre decretar e esperar, mas sobre aplicar princípios reais com ação. Ela então recomeçou, dessa vez corretamente. Definiu com clareza o que queria construir, trabalhou a própria mentalidade, começou a agir de forma persistente e alinhada, orientou-se para criar valor real para os outros, plantou consistentemente com paciência e construiu tudo com integridade. Ela parou de esperar a mágica e começou a aplicar os princípios. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi real, embora não instantânea. À medida que ela aplicava consistentemente os princípios com ação, a sua situação foi mudando.
não de um dia para o outro, não por mágica, mas através do funcionamento real dos princípios ao longo do tempo. A clareza direcionou a sua energia, a mentalidade próspera abriu a sua percepção, a ação construiu resultados, a criação de valor atraiu prosperidade, a semeadura consistente deu frutos e a integridade sustentou o que foi construído. A lei da prosperidade funcionou, mas justamente porque ela parou de tratá-la como mágica e passou a aplicá-la como princípios reais. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu perdi tempo tratando a lei da prosperidade como uma mágica que faria tudo por mim." E claro que nada aconteceu. No dia em que entendi que eram princípios reais para aplicar com ação, e comecei a aplicá-los de verdade, a prosperidade finalmente começou a se construir, não por mágica, mas pelo funcionamento real desses princípios. Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que, olhando para trás, percebeu que a versão mágica da lei da prosperidade era, na verdade, muito mais fácil e confortável do que a versão real, e que era por isso que tantas pessoas se apegavam a ela. Porque a versão mágica não exigia nada difícil, bastava desejar, visualizar, recitar e esperar. Já a versão real exigia clareza, trabalho na mentalidade, ação persistente, criação de valor, paciência e integridade, tudo coisas que davam trabalho. Ela percebeu que a atração das versões mágicas estava justamente em prometer os frutos sem o trabalho, a colheita sem a semeadura. E que era por isso que elas eram tão populares e ao mesmo tempo tão ineficazes. Populares porque prometiam o caminho fácil, ineficazes porque esse caminho fácil não existia. A prosperidade real sempre exigiu a aplicação dos princípios com ação, e nenhuma mágica jamais substituiu esse trabalho, por mais sedutora que fosse a promessa. Napoleon Hill considerava essa uma das lições mais importantes, porque protegia as pessoas das inúmeras promessas mágicas de prosperidade fácil que sempre circularam e sempre frustraram. Ele documentava que reconhecer a diferença entre a lei real da prosperidade, feita de princípios aplicados com ação, e as ilusões mágicas de prosperidade sem esforço, era essencial para não desperdiçar tempo e energia com falsas promessas e para se dedicar ao que realmente funciona. A prosperidade real, ele insistia, era acessível a todos, mas exigia a aplicação dos princípios com ação, e não a espera passiva por mágicas. Agora vamos às práticas concretas, para ativar a lei da prosperidade a partir desta manhã. A primeira prática é a definição clara do objetivo. Defina com clareza e precisão o que você deseja construir e prosperar, transformando desejos vagos em objetivos precisos. Escreva-os, torne-os concretos, para que a sua energia possa se concentrar em direção a eles. Napoleon Hill documentou que a clareza de objetivo era o ponto de partida da ativação da lei da prosperidade. A segunda prática é o cultivo da mentalidade próspera. Trabalhe deliberadamente as suas crenças e expectativas, substituindo as que perpetuam a escassez pelas que sustentam a prosperidade. Preste atenção à forma como você pensa sobre dinheiro, sucesso e possibilidades, e cultive uma mentalidade que abra você para as oportunidades em vez de fechá-lo na escassez. Napoleon Hill documentou que a mentalidade próspera era o solo do qual a prosperidade externa crescia. A terceira prática é a ação persistente e alinhada. Haja de forma consistente em direção aos seus objetivos, com uma ação alinhada ao que você deseja construir, sustentada através das dificuldades. Lembre-se de que é a ação que dá vida a todos os outros princípios, transformando intenções em resultados. Napoleon Hill documentou que a ação persistente era o coração da ativação da lei da prosperidade. Aqui quero pausar. Esse processo completo de compreender e ativar, um a um, os princípios reais da lei da prosperidade, com um método estruturado para aplicar cada um, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo.
A quarta prática é a orientação para criar valor. Oriente-se para criar valor real para os outros, perguntando o que você pode oferecer, que problemas pode resolver, como pode servir. Lembre-se de que a prosperidade flui na proporção do valor que você cria. Napoleon Hill documentou que a orientação para a criação de valor era um dos princípios mais poderosos da prosperidade duradoura. A quinta prática é a semeadura consistente com paciência. Plante consistentemente, com ações de qualidade, e tenha a paciência de esperar o tempo do crescimento, sem arrancar a plantação por ansiedade. Entenda que a prosperidade exige plantar antes de colher e respeitar o tempo entre a semeadura e a colheita. Napoleon Hill documentou que a semeadura consistente com paciência era essencial para colher a prosperidade que exige tempo. A sexta prática é a construção com integridade. Construa a sua prosperidade de forma honesta e íntegra, mesmo quando os atalhos desonestos parecerem tentadores. Lembre-se de que só o que se constrói sobre bases sólidas se sustenta ao longo do tempo. Napoleon Hill documentou que a integridade era o princípio que sustentava a prosperidade duradoura. A sétima prática é a aplicação consistente ao longo do tempo. Entenda que ativar a lei da prosperidade não é um evento único, mas um processo contínuo. Comprometa-se a aplicar esses princípios diariamente, dia após dia, sem esperar resultados imediatos, confiando que a aplicação consistente ao longo do tempo constrói a prosperidade genuína. Napoleon Hill documentou que era a consistência na aplicação dos princípios, sustentada ao longo do tempo, que produzia a prosperidade duradoura, e que a maioria das pessoas falhava, não por aplicar os princípios errados, mas por não aplicá-los com consistência suficiente ao longo do tempo necessário. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que esses princípios da prosperidade não operavam isoladamente, mas juntos, reforçando-se mutuamente, formando um sistema integrado. A clareza direcionava, a mentalidade abria, a ação construía, a criação de valor atraía, a semeadura frutificava e a integridade sustentava. Juntos, esses princípios formavam a verdadeira lei da prosperidade, que tornava a prosperidade não um acaso nem uma mágica, mas uma consequência quase natural da sua aplicação consistente. Ativar a lei da prosperidade era, portanto, colocar em prática esse conjunto integrado de princípios. E ele percebeu algo profundo sobre a natureza dessa lei. Ela funcionava não porque houvesse algo mágico nela, mas porque refletia como a realidade genuinamente funciona. A prosperidade flui para quem tem clareza, para quem pensa de forma próspera, para quem age com persistência, para quem cria valor, para quem planta com paciência, para quem constrói com integridade, simplesmente porque é assim que a prosperidade genuína se constrói na realidade. A lei da prosperidade era, no fundo, a descrição de como a prosperidade real acontece, e ativá-la era alinhar-se com esse funcionamento real. Provérbios capítulo 16, versículo 3, aponta para a união do esforço humano com a entrega confiante. Consagra ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Consagrar as obras, fazer a nossa parte com diligência e entregá-la a algo maior, e ver os pensamentos, os planos serem estabelecidos. Há aqui uma sabedoria profunda que une o esforço humano à confiança. Aplicamos os princípios com diligência, fazemos a nossa parte e entregamos o resultado com confiança, sabendo que feita a nossa parte e entregue o resto, os nossos planos serão estabelecidos. É a união da ação diligente com a fé, dos princípios aplicados com a confiança no que é maior que nós. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Ativar a lei da prosperidade não é um evento único, mas um processo contínuo. Não é algo que você faz uma vez e pronto, mas princípios que você aplica consistentemente, dia após dia, ao longo do tempo. Cada dia é uma oportunidade de ativar novamente esses princípios, de reafirmar a clareza, de cultivar a mentalidade, de agir com persistência, de criar valor,
de plantar com paciência, de construir com integridade. E é o acúmulo dessa aplicação consistente ao longo do tempo que vai construindo a prosperidade genuína e duradoura. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a lei da prosperidade era feita de princípios reais e comprováveis, e não de mágica, e que qualquer pessoa podia ativá-los na própria vida, aplicando-os de forma consistente com ação. E que a prosperidade que se construía assim, através dos princípios aplicados com diligência, era real e duradoura, ao contrário das promessas mágicas que sempre frustravam. A sabedoria antiga da mão diligente que enriquece e da alma generosa que prospera. E a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui, na verdade, de que a prosperidade genuína se constrói aplicando princípios reais com ação, e não esperando mágicas. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu tenho clareza sobre o que desejo construir, e a minha energia se concentra nessa direção. Repita: eu tenho clareza e foco. Eu cultivo uma mentalidade próspera, aberta às possibilidades. Repita: eu penso de forma próspera. Eu ajo com persistência em direção aos meus objetivos. Repita: eu ajo com persistência. Eu me oriento para criar valor real para os outros. Repita: eu crio valor e contribuo. Eu planto com consistência e colho com paciência. Repita: eu planto e colho no tempo certo. Eu construo a minha prosperidade com integridade. Repita: eu construo com integridade. Eu começo meu dia vencendo porque ativo, com ação, os princípios reais da prosperidade. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque hoje eu ativo a lei da prosperidade na minha vida. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a prosperidade nunca foi mágica, mas o resultado da aplicação consistente de princípios reais, com ação. E que qualquer pessoa podia ativar esses princípios na própria vida, transformando a prosperidade de um sonho distante numa consequência natural da forma como passava a viver e agir. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: hoje eu ativo a lei da prosperidade na minha vida. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que a prosperidade se constrói com princípios reais e ação, não com mágica. Compartilhe com alguém que precisa entender a diferença entre a lei real da prosperidade e as ilusões mágicas. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã. Com mais uma manhã começada a partir da ativação desses princípios, com mais um dia em que você aplica com ação as leis reais da prosperidade. A lei da prosperidade sempre existiu, não como mágica, mas como princípios reais esperando ser aplicados. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu ativá-los de verdade, com clareza, mentalidade, ação, valor, paciência e integridade. Vá aplicando os princípios com ação e comece seu dia vencendo.